Boa noite a todos, Valéria Abdo de novo com vocês. Hoje iniciaremos a nossa série sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. E iremos começar pelo agradabilíssimo ministro Gilmar Mendes. Antes de mais nada, gostaria de pedir a gentileza a vocês de se inscreverem no canal, curtirem este vídeo e compartilhá-lo em suas redes sociais para que possa ter o maior alcance possível, para que todos possam ver quem é realmente o ministro Gilmar Mendes. Vamos deixar os entretantos e vamos direto aos finalmente. Gilmar Mendes ascendeu ao Supremo Tribunal Federal pelas mãos do esquerdista Fernando Henrique Cardoso. Já começou causando problemas, mas nada que não se dê um jeitinho, afinal estamos no Brasil. Sua sabatina estava marcada inicialmente para o dia 8 de maio de 2002, mas precisou ser adiada em razão da OAB por seu presidente, à época, pedir um adiamento, uma vez que Gilmar Mendes jamais atuou como advogado. Vejam bem, jamais atuou como advogado, requisito indispensável para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Como sempre, com sua verborragia, ao defender-se, qualificou o documento como ato de covardia institucional. Já começou mal, mas mesmo assim, e como eu disse, como estamos no Brasil, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por 16 votos a favor e 6 contra. E no plenário do Senado por 57 votos a favor e contra 15. E uma coisa interessante, o triplo do segundo candidato ao posto com maior rejeição. Vou repetir, o triplo do segundo candidato ao posto com maior rejeição. E aí começou-se a sanha enraivecida de nosso querido Gilmarzinho, o mimado. Quando de sua aprovação, o jurista Dalmo de Abreu Dallari profetizou que Gilmar representava um sério risco para a proteção dos direitos no Brasil, o combate à corrupção e à própria normalidade constitucional. Quem diria, o jurista Dalmo Dallari deveria ser considerado a mãe de Nádia Calças, pois acertou em cheio. Em agradecimento a Fernando Henrique Cardoso, à véspera de tomar posse, determinou, nos atos da reclamação número 2186, o arquivamento de 2 ações de improbidade administrativa contra 2 ex-ministros de Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan e José Serra. E, além de tudo, ele é uma alma caridosa, mas muito, muito caridosa, pois sempre se empenhou em conceder habeas corpus a todos aqueles que lhe pedem. Todos os habeas corpus que lhe caem às mãos, ele, num ato de caridade genuína, os concede independente do crime praticado. Na operação Satyagraha, concedeu habeas corpus a Daniel Dantas. No dia seguinte, o juiz federal da 6ª Vara Civil de São Paulo determinou nova prisão preventiva com novos argumentos. Pra quê? Gilmar Mendes, enfurecido, determinou a imediata soltura e começou-se os ataques contra a Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Federal, os quais jamais pararam. Vide voto que ele proferiu quando do julgamento da prisão em segunda instância. Desde 2008 e até hoje, ele nunca mais parou com seus ataques insanos à Polícia Federal,
Ministério Público, Justiça Federal, pois, no seu entender, argumentou que essa segunda prisão fora articulado por setores da Polícia Federal em conluio com o Ministério Público e a Justiça Federal para desmoralizar o Supremo Tribunal Federal e, como disse, e não parou mais esses ataques. Já naquela época, 2008, procuradores regionais da República e membros do Ministério Público Federal estudaram fazer um abaixo-assinado solicitando o impeachment de Gilmar Mendes. Não parando por aí, Gilmar Mendes teve sérios embates com Joaquim Barbosa quando este o acusou de estar destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. Gilmarzinho não dá sossego a ninguém. Acredito que se não estiver em meio a uma polêmica para o mal, não consegue se sentir vivo. Gilmar Mendes, vejam, Gilmar Mendes foi um dos 5 ministros que votaram contra a lei da ficha limpa. O que esperar de Sua Excelência? Em junho de 2010, concedeu efeito suspensivo ao recurso de Heráclito Fortes, do DEM do Piauí, condenado por conduta lesiva ao patrimônio público em 2009. A chamada Lei da Ficha Limpa disciplinou o artigo 14 da Constituição Federal, instituindo a condenação judicial por um órgão colegiado como nova causa de inelegibilidade. Em julgamento de recurso extraordinário impetrado por Jader Barbalho, que decidiu o Pleno do Supremo Tribunal Federal pela validade da lei já para 2010, Gilmar Mendes taxou a lei oriunda de iniciativa popular de desatino e sandice, afirmando que o povo não é soberano nas democracias constitucionais. Vejam só, senhores, que absurdo. O povo não é soberano nas democracias constitucionais. Então, pelo visto, ele é um tirano, ele gosta de ser tirano, ou um ditador. Porque o povo, sim, é soberano nas democracias. E ainda chamou a lei da ficha limpa de barbárie da barbárie. E comparou-a ao, vejam só, comparou a lei da ficha limpa ao nazifascismo. E ainda acusou o Congresso Nacional de modificar casuisticamente a lei mencionada. Gilmar Mendes também votou contra a proibição das doações de pessoas jurídicas para a campanha eleitoral e a imposição de limite uniforme para doações de pessoas físicas em ação direta de inconstitucionalidade proposta pela OAB para a proibição acima mencionada. Gilmarzinho, em mais uma de suas molecagens, e vendo que a ação seria julgada procedente, pois em 2014 já estava com um placar de 7-0 e um voto de divergência aberto por Teori Zavascki, indignado, um moleque mimado que não pode ser contrariado, pediu vistas do processo e o segurou por aproximadamente 18 meses. E quando prolatou seu voto, retirou-se enfurecido, quando o secretário-geral da OAB pediu a palavra e lhe foi permitido subir à tribuna. Nessa hora, enfurecido, porque foi a OAB que propôs esta ação, virou as costas e se retirou do tribunal, como se ele tivesse sido, vamos dizer, afrontado em sua honra. Ah, Gilmarzinho, tu foi muito mimado.
Em nota pública, a OAB classificou a postura de Gilmar como grosseira e arbitrária e que é um magistrado que não se faz digno de seu ofício. Quando a prisão em segunda instância, nosso mimado Gilmar volta de acordo com suas conveniências. Em fevereiro de 2016, voltou a favor. Em outubro de 2016, voltou a favor. E após a prisão do Lula, voltou contra. Teve também em conflitos com o ministro Luiz Roberto Barroso, que falou a ele o que todo brasileiro gostaria de dizer. Vamos lá. Uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia, e o acusou de estar sempre atrás de um interesse que não o da justiça. Melhor definição não há de Gilmar Mendes. Várias denúncias contra ele foram vinculadas na imprensa. Em 2008, foi criticado por Paulo Henrique Amorim pela soltura de Daniel Dantas e o processou por entender que o jornalista induziu o leitor a concluir que era corrupto e comparsa de Daniel Dantas. A resposta a isso fica a critério de vocês. Em setembro de 2010, a reportagem da Foice de São Paulo presenciou uma ligação de José Serra para Gilmar, pedindo o adiamento de uma votação sobre a obrigatoriedade de 2 documentos para votar. Em 2012, foi acusado de nepotismo, após a Foice denunciar que a sua enteada é assessora de Demóstenes Torres. Em abril de 2011, foi acusado pelo seu ex-sócio e ex-procurador da República, Inocêncio Mártires Coelho, por desfalque e sonegação fiscal. Lógico, outra solução nós não poderíamos esperar do que a extinção do processo, e o denunciante vendeu sua parte do IDTP por 8 milhões ao Gilmar. Em matéria de 2012 da Carta Capital, foi acusado de sonegação fiscal por ter viajado em aviões cedidos por Demóstenes Torres, de intervir em julgamentos de José Serra, novamente de nepotismo, e testemunho falso ao relatar uma chantagem do ex-presidente Lula para que adiasse o julgamento do mensalão para depois das eleições de 2010. Desculpem-me, de 2012. Em uma conversa entre o senador Demóstenes Torres e o bicheiro Carlinhos Cachoeira, gravada pela Polícia Federal durante a Operação Monte Carlo, o parlamentar afirma a Cachoeira ter obtido favores junto a Gilmar Mendes de uma ação envolvendo a Companhia Energética de Goiás, considerada a caixa preta do governo de Goiás, CELG, que estava imersa em dívidas de 6 bilhões de reais. Demóstenes disse a Cachoeira que, trabalhando junto a Gilmar, conseguiria bater cerca da metade desse valor. Foi acusado de ter relação com Demóstenes e Carlinhos Cachoeira. Em 2017, Aécio Neves queria que um de seus inquéritos saísse das mãos de Edson Fachin e enviado ao gabinete de Gilmar Mendes. Por que será? Por que será? Concedeu habeas corpus em 2009 ao médico Roger Abdel Massim, que permaneceu foragido até 2014. Acredito que vocês lembram do processo contra o médico Roger Abdel Massim.
Ele concedeu a ele um habeas corpus. Depois de todas as provas, era necessário realmente uma prisão preventiva por todo o risco de fuga, de coação de testemunhas, pois é um homem que possui recursos financeiros infindáveis. Mesmo assim, contrariando a lei, concedeu habeas corpus. Qual foi a consequência? O Roger se escafedeu-se e permaneceu foragido até 2014. E não vamos esquecer de falar da COAF, aquela canetada que Toffoli deu e que todos pensam, a população brasileira, a maioria pelo menos, a população brasileira, e principalmente aqueles esquerdistas, acreditam que Toffoli deu para proteger Flávio Bolsonaro. Não foi para defender Flávio Bolsonaro, foi para defender Gilmar Mendes e sua esposa e Dias Toffoli e sua mulher, que estavam sendo investigados por movimentação atípica, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, pois não podemos esquecer as duas faculdades que Gilmar Mendes é dono, tá? Há a suspeita, inclusive suspeita, por favor, tá? De lavagem de dinheiro por parte de Gilmar Mendes. Por isso, Toffoli deu a canetada que todos acham que houve um acordão entre Toffoli e Bolsonaro para proteger Flávio Bolsonaro. Não, foi para proteger a ele Toffoli, sua esposa Gilmar Mendes e esposa de Gilmar Mendes, porque a situação dos quatro está muito comprometida perante a COAF e a Receita Federal. Críticas a decisões de outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Em 6 de dezembro de 2016, Gilmar Mendes criticou a decisão do ministro Marco Aurélio Mello ao aceitar a liminar da Rede Sustentabilidade que pedia o afastamento de Renan Calheiros do cargo de presidente do Senado. A decisão de Marco Aurélio foi baseada no próprio entendimento da Corte de que réus não podem assumir a linha de sucessão presidencial do Brasil. Para Gilmar Mendes, Marco Aurélio agiu como, vejam, despachante. Gilmar Mendes, inclusive, sugeriu o impeachment do ministro Marco Aurélio ao falar que o caso era reconhecimento de inimputabilidade ou de impeachment. Luiz Fux. Em 15 de dezembro de 2016, Gilmar Mendes considerou uma perda de paradigmas a decisão do ministro Luiz Fux, que determinou devolução do projeto anticorrupção à Câmara dos Deputados a partir da estaca zero. Segundo ele, impor ao Congresso que aprove um texto sem fazer alterações é o mesmo que fechar o Legislativo. É um AI-5 do Judiciário, afirmou, em referência ao ato institucional 5, que em 1967 suspendeu garantias constitucionais no país. Para Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal caminha para o mundo da galhofa. Gilmar Mendes já era um crítico ao projeto de lei do Ministério Público Federal das 10 medidas contra a corrupção, do qual qualificou como delírio. Meu Deus, por que será que ele era contra 10 medidas contra a corrupção? Por quê? Por que será, meus ouvintes? Vou deixar a vocês tirarem essa conclusão. Eu já tenho a minha, mas eu vou deixar que vocês tirem suas próprias conclusões, porque ele é contra as 10 medidas contra a corrupção. Ah, Gilmarzinho, você toca meu coraçãozinho. No mesmo dia, o site O Antagonista publicou no mesmo dia uma nota dizendo que Gilmar Mendes se apropriou do termo AI-5, utilizado pelos jornalistas, que chamou as emendas da meia-noite de AI-5 do crime organizado, quando a Câmara desfigurou o projeto inicial com a retirada de diversas medidas e inclusão de outras polêmicas, incluindo uma de abuso de autoridade de juízes e procuradores, apresentada por Everton
Rocha. No mesmo dia, a Associação dos Magistrados Brasileiros divulgou uma nota sugerindo que Gilmar Mendes renuncie à toga e vai exercer livremente sua liberdade de expressão como comentarista. Gente, a própria Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, pediu que Gilmar Mendes renuncie à toga. A que ponto de insuportabilidade chegou um juiz para que seus próprios pares pedissem a ele renúncia à toga? A associação critica a postura de Gilmar Mendes em dar opiniões sobre desdobramentos da Operação Lava Jato. A associação critica a postura de Gilmar Mendes em dar opiniões sobre os desdobramentos da Operação Lava Jato. Segundo a nota, o ministro vem reiteradamente violando as leis da magistratura e os deveres éticos impostos a todos os juízes do país, valendo-se da imprensa para tecer juízos depreciativos sobre decisões tomadas no âmbito da Lava Jato e, mesmo sobre decisões de colegas seus, também ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora vamos falar do Instituto de Direito Público. O Instituto de Direito Público, que tem Gilmar Mendes como sócio, celebrou, gente, isso é sério, vejam, celebrou em 2012 parceria com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para a capacitação de seus servidores, no valor estimado de 13 milhões de reais e inexigibilidade de licitação. De acordo com o jornalista Luiz Nassif, os contratos foram firmados quando o Tribunal de Justiça da Bahia já era investigado por supostas vendas de sentenças e contratos sem licitação. Recebeu entre 2015 e 2017 patrocínio de 2 milhões e 100 mil reais do grupo JF Investimentos, controlador da JBS, dos irmãos Joesley Batista e Wesley Batista, investigados na Operação Lava Jato. De acordo com a entidade, a conduta das empresas do grupo era exemplar e à época da realização dos patrocínios. Gente, por que será que Gilmar Mendes é tão contra a Lava Jato, né? O Instituto anunciou em 30 de maio de 2017 a presença do presidente Michel Temer na abertura do seu 7º Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública, a ocorrerem em 20 e 21 de junho. Além de Temer, foram anunciados os ministros de Estado Torquato Jardim, Raul Jungmann e Sérgio. O anúncio foi realizado a uma semana do início do julgamento do processo de cassação da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral, presidido por Gilmar Mendes. O evento teve ainda patrocínio de 90 mil reais da Caixa Econômica Federal. Em resposta à Folha de São Paulo, o Instituto disse que Gilmar Mendes não faz parte de sua administração e negou o conflito de interesse. Gente, é um absurdo. É um absurdo, porque todos sabem que Gilmar Mendes é um dos sócios, se não foi o sócio majoritário do Instituto de Direito Público. Quem é ele para atacar o ministro Sérgio Moro? Quem é ele para atacar os procuradores da Lava Jato? Quem é ele para atacar Lava Jato? Quem é ele para atacar a Polícia Federal? Quem é ele para atacar qualquer outra instituição brasileira? Quem é Gilmar Mendes? Isto é uma vergonha. Como diz, isso é uma canalice. Os 3 advogados da lista tríplice, elaborada em 16 de agosto de 2017 pelo Supremo Tribunal Federal para a indicação do presidente à vaga destinada à advocacia do Tribunal Superior Eleitoral,
Carlos Bastide Orbach, Marilda de Paula Silva e Fábio de Lima Quintas eram professores do IDP. Voltando, os 3 advogados da lista tríplice para preencher vaga destinada à advocacia do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos, Marilda e Fábio eram professores do Instituto de Gilmarzinho, Instituto de Direito Público. De acordo com a Folha de São Paulo, os nomes foram votados sem prévia análise, o que causou desconforto no ministro Ricardo Lewandowski. Olha, que para causar desconforto no ministro Ricardo Lewandowski, depois do que ele fez no julgamento do impeachment da Dilma, foi muito sério, porque Ricardo Lewandowski já está vacinado. Agora, o habeas corpus a Jacó Barata Filho e Lelis Teixeira. Em 17 de agosto de 2017, Gilmar Mendes concedeu habeas corpus para determinar a soltura do empresário Jacó Barata Filho, mantido em prisão preventiva por ordem da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça, na pessoa da ministra Maria Tereza de Assis Moura. E Lelis Marcos Teixeira, presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiro do Estado do Rio de Janeiro, FETranspor. Barata Filho, filho de Jacó Barata, o rei do ônibus, era apontado como peça-chave de um esquema de pagamento de propina ao setor de transportes no Rio de Janeiro. De acordo com Gilmar Mendes, em sua decisão, abre aspas, a história de sua vida contradiz a ideia da necessidade de submetê-los às agruras e sofrimento da prisão, enquanto aguarda o momento de se defender das acusações que lhe foram dirigidas. Eu digo que ele é um coraçãozinho assim, santo. No caso, o Ministério Público Federal pediu o reconhecimento da suspeição do ministro Gilmar Mendes por ter sido padrinho de casamento da filha do primeiro paciente, de Jacó Barata Filho, Beatriz Perricet Barata. Por meio de sua assessoria de imprensa, Gilmar Mendes negou a suspeição para o julgamento do pedido e justificou-se dizendo que o casamento não durou 6 meses, como se o tempo de duração de um casamento fosse justificativa para dizer se ele é suspeito ou não. Haja paciência. Se ele foi convidado para ser padrinho de um casamento é porque tem uma amizade íntima. E uma amizade íntima é motivo de suspeição pela lei? Sim. Ele jamais poderia dar qualquer palpite, qualquer despachinho que fosse nesse processo. Mas sabe como é que é? Brasil é Brasil. O coitadinho do juiz Marcelo Bretas, responsável pela ordem de prisão no início de julho, pouco depois emitiu nova determinação de custódia cautelar, alegadamente por conta da inclusão do crime de evasão de divisas. Olha, o que o Marcelo Bretas também já aguentou do Gilmar Mendes, vou contar, viu? Lá foi ele determinar nova ordem de prisão no início de julho, dessa vez por conta da inclusão do crime de evasão de divisas. Em setembro de 2009, mandou soltar os empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita, que estavam presos desde agosto de 2018. Os empresários foram presos durante a Operação SOS, que verificou o desvio de mais de 50 milhões de reais da rede de saúde pública do estado do Rio de Janeiro. Mandou soltar 2 pessoas que estavam sendo verificadas por desvio de mais de 50 milhões de reais na rede de saúde pública do estado do
do Rio de Janeiro. O que se dizer de um homem desses? Em julho de 2019, o Ministério Público Federal havia pedido a manutenção da prisão dos empresários. Em julho, o Ministério Público Federal pede a manutenção da prisão dos empresários. Em setembro de 2019, Gilmar Mendes manda soltá-los. Bem, vamos lá, continuando. Agora vamos falar do procurador Deltan Dallagnol. Desde que se tornou conhecido que o procurador da República, Deltan Dallagnol, incentivou uma investigação clandestina contra o ministro Dias Toffoli e da esposa de Mendes, com o objetivo de encontrar evidências que ligassem a família a empreiteiras investigadas por casos de corrupção na Petrobras. O ministro critica Dallagnol e sua colaboração com o então juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Mendes disse sobre a condenação do ex-presidente Lula que as ações do procurador anularam a condenação. Que absurdo! O que tem uma coisa com outra? Anular a condenação. Disse que os métodos de Dallagnol e dos procuradores da Força Tarefa podem ser comparados ao caso clássico do policial que coloca drogas no carro do investigado. Como se dissesse, Dallagnol e os procuradores forjaram provas contra Lula. Isso, para mim, é uma acusação extremamente grave. É uma acusação extremamente grave. Acredito que até caso de impeachment de Gilmar Mendes. Procurador Deltan Dallagnol, desde que ele tomou conhecimento, Gilmar, que o procurador da República, Deltan Dallagnol, incentivou uma investigação clandestina contra o ministro Dias Toffoli e da esposa de Gilmar Mendes, com o objetivo de encontrar evidências que ligassem a famílias empreiteiras investigadas por casos de corrupção na Petrobras, o ministro critica Dallagnol e sua colaboração com o então juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Mendes disse sobre a condenação do ex-presidente Lula que as ações do procurador anularam a condenação. Que absurdo! Anularam a condenação. Diz que os métodos de Dallagnol e dos procuradores da Força Tarefa podem ser comparados ao caso clássico do policial que coloca drogas no carro do investigado. Meu Deus do céu, o que ele quis dizer com isso? Que Dallagnol e os procuradores da Lava Jato forjaram provas contra Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, isso é uma das acusações mais graves que um procurador pode sofrer. Isso, para mim, é caso, sim, de impeachment de Gilmar Mendes. Fora isso, ainda usou termos como cretinos, desqualificada, despreparada, gentalha, esse tipo de gente, para se referir ao procurador e aos seus subordinados. Disse ainda que procuradores tiveram atitudes de juvenis ao querer confrontar o Supremo Tribunal Federal. Dallagnol, em resposta, disse que à falta de argumentos sólidos, são lançadas à Lava Jato e ao PGR diretivas vagas e acusações vazias. Ele foi educado e elegante ao rebater as acusações. O que ele podia fazer? Ele aponta que Gilmar Mendes e outros juízes eram lenientes em casos de combate à corrupção e que não são críticas que mancham a imagem do tribunal, mas posturas como a do ministro Gilmar Mendes. Parabéns, Dallagnol. Parabéns! Continuando o Festival de Solturas, Antony Garotinho. Na terça-feira, dia 29 de outubro de 2019, agora, mês passado, a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia derrubado uma liminar que concedeu habeas corpus aos ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Matheus, determinando a volta do casal à prisão.
Na quarta-feira, o ministro Leopoldo de Arruda Raposo, do Superior Tribunal de Justiça, negou um habeas corpus da defesa do casal. Porém, menos de 24 horas após o fato, o ministro Gilmar Mendes mandou soltar o casal. Olha que bondade extrema. Oh, meu papai do céu. Em 2016, assim como outros ministros do Supremo Tribunal Federal sofreram pedidos de impeachment, o Senado Federal do Brasil também recebeu pedidos de impeachment do ministro Gilmar Mendes. Ressalta-se que em sessão plenária de 20 de setembro de 2016, o presidente do Senado comunicou o arquivamento dos pedidos de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes. Vamos lá. Quem era o presidente do Senado em 2016? Quem era? Vou deixar para vocês adivinharem, tá? Gente, isso aqui é uma pequenina amostra de quem é Gilmar Mendes. Ele é moleque, ele é mimado, ele é ególatra, ele é narcisista, ele não admite ser contrariado, ele é um ditador e não sei mais a que adjetivos eu posso a ele me dirigir. Então, por hoje é só. Agradecendo de novo a presença de vocês e espero nos encontrarmos amanhã novamente, se Deus do céu assim nos permitir, para falarmos de Ricardo Lewandowski. Um abraço abençoado a todos e uma abençoada noite de descanso. Até amanhã.